outro. Eu moro num prédio, no Largo do Aroche, que tem de tudo no meu prédio. Tem casais tradicionais, casais gays, transgênero, oriental, negro. É uma representatividade, é o condomínio. É um prédio sem garagem, quer dizer, politicamente, ecologicamente correto, que não tem elevador de serviço, mas são bons apartamentos com belas vistas. E aí eu fico olhando, eu digo assim, eu queria ver a vida dessas pessoas retratadas. A transgênero que desce com os 2 cachorrinhos dela, o oriental que trabalha na feira, o outro casal que são arquitetos de classe média. Eu queria ver a vida dessas pessoas retratadas. Eu acho que essa dramaturgia dos anos 60 fazia isso. Cada um desses autores retratava o seu mundo. O Zé Vicente era uma coisa, Isabel Câmara outra, Leila outra. Mas esses caras estão tentando, quer dizer, é um momento em que você está tentando instalar uma dramaturgia brasileira. Sim. Né? Você está tentando, de algum jeito, refletir sobre a brasilidade, não na perspectiva do território, mas na perspectiva da comunidade, do povo, cultura, não sei o quê. Da cultura no sentido profundo, Exatamente. da cultura no sentido de erudição. Você falou uma palavra isso é que eu acho perigosa que aí. está perdido. Você falou uma palavra perigosa. As pessoas estavam tentando estabelecer. Ninguém estava tentando nada, eu acho. Estava cada um no seu caminho, no espírito do seu tempo, tentando responder a esse tempo. Não havia tanta essa organização. Não era um movimento. Exatamente. Só para evitar que fique na cabeça das pessoas que havia um movimento, por isso surgiu. Não, havia uma coisa na sociedade que impregnava, que contaminava as pessoas. Mas eu acho que, desculpa, mas eu acho que tinha um movimento, sim. Não, eu acho que as grandes organizado, não tinha, não. Organizado. Não, mas o movimento não precisa ser organizado. Eu fiz parte do movimento que era o próprio ele, por exemplo. A gente fazia parte do movimento chamado Arte contra a Barbárie, que a base disso era o quê? Era não ter nenhum tipo de organização, tá certo? Até que teve. Não, até que teve aí outra coisa, é outro momento, mas o movimento se constitui o quê? Por uma série de questões que confluem na direção de um olhar. A gente já sentou para se reunir. Acho que essas pessoas não sentaram para se reunir. Elas sim. começaram a escrever. E eu acho que isso reflete que é toda a história da dramaturgia brasileira. Porque desde o Arthur Azevedo, você pega os musicais do Arthur Azevedo, que poderiam ter gerado uma vertente, eu costumo dizer isso, ele escreve o Mambembe e o Capital Federal quando a Broadway não existia ainda não tinha Showboat, no London Net ainda não tinham aparecido. E ele não conseguiu estabelecer isso, sair da revista e estabelecer um musical brasileiro, que quando essas peças foram montadas em 59, o Mambembe, pelo Teatro dos Sete, e depois a Cleide produziu a Capital Federal, foram sucessos estrondosos de público. Então, assim depois, outras dramaturgias, João do Rio, que é sensacional. Depois, você viveu isso, os pocket shows, né, do Pobre Menina Rica do Vinícius, que acabou Opinião, Liberdade, os shows de teatro que o Fausto dirigiu. Nós tínhamos uma vertente de teatro brasileiro em vários momentos que de repente se perde por alguma coisa, por algum fato se perde. Eu sei que nós temos uma história política acidentada, né? Muito acidentada, com várias interrupções, mas nós temos uma incapacidade de continuar no que é o nosso melhor talento, entendeu? Nós começamos a copiar modelos externos. Por exemplo, qual é o sentido da pós-dramaturgia no Brasil, um país que não tem dramaturgia estabelecida? Pós-dramaturgia é sensacional em países onde a dramaturgia existe. Então, o teatro brasileiro, várias vezes, esse teatro, por exemplo, que eu estou dizendo da década de 60, foi jogado fora, no lado do lixo, porque se criou, agora é o teatro do corpo. Vamos todos ser living theater. E como se uma coisa não pudesse conviver com a outra e se desenvolver, né? Então, eu acho que o que a gente vive nesse momento é uma visão precisa sobre a questão da utopia nesse momento, porque não se encontra nada, mas se copia, entendeu? Da mesma maneira como a gente copia o politicamente correto, que é uma ideia protestante, puritana, que visa mercado. Sim, eu acho que tem uma coisa assim, que o Chico de Oliveira e o Paulo Arantes, eles comungam numa questão que assim, o Brasil é o laboratório onde o capitalismo deu certo. E continua a dar.
Porque é isso, e a gente está vivendo uma nova colonização. O que eu ia falar, Tolito, que eu achei irônico, né? Que você falou que a Broadway não existia, e hoje, quando você fala em musical... em Você São copia Paulo, os deles. quando você fala assim, vou ver um musical, né? Por isso que eu falei quando eu fui ver o Noel Rosa do Marcão, falei, caramba, você tem uma matéria-prima, não sei o quê. Agora, quando você fala em musical no Brasil, Cats, Mas nós já tivemos modelos que deram certo. E bons modelos. Bons Não era modelos. podia ser modelos desprezíveis, mas você falou nos irmãos Azevedo, né? Que, na verdade, era quando você recupera o Noel, o que eu gosto do Noel é, no seu espetáculo do Noel, que é legal falar que é do Plínio. em cima do Plínio, mas você usa o Plínio para falar do seu tempo. Sim. Que é o que o Plínio fazia, o teatro tem que fazer isso. E que o próprio Noel falava do seu tempo Noel. também, Agora, né? foi para um caminho, você citou a música, Eduardo. Na música, os grandes shows, a gente se aproximava e havia uma ligação muito grande do teatro. O Noel mostra isso, e o teatro e a música. O teatro e a música popular no Brasil, eles começaram caminhando juntos. Eu não sei por que esse caminho, como aconteceu isso, ele se perdeu. Mas, por exemplo, os shows. As pessoas, a Elis Regina, com quem eu trabalhei, tive esse privilégio, a Elis não saía de teatro. A Elis era público, era rata de teatro. Quando ela foi ser dirigida pelo Adhemar Guerra, no penúltimo espetáculo dela, que era o Saudade do Brasil, ela já estava insistindo em trabalhar com o Adhemar há muito tempo. Tanto é que eu acabei dirigindo no show dela. Dirigindo não, ninguém dirigia isso. Só que, aqui é melhor entrar por aqui do que por ali. Essas bobagens. Que era essa mulher, ela estava na perseguição do Adhemar, e eu ouvi ela falar assim, desde que eu vi Mahassad, eu queria trabalhar com você. Pô, ela viu Mahassad, foi em 65, 60, ela está começando a carreira. Ou seja, tinha uma conexão com o Brasil que estava acontecendo, essa coisa do movimento, por isso que eu tô falando. Havia, mas era espontâneo. Não é que ele tava Você tem os caras que têm essa capacidade de agregar, tipo Noel, tipo o Augusto Boal, essa capacidade de, né, de juntar. Não, e essas pessoas se juntavam, o pessoal da música popular, daí você falou do Fausto, mas o próprio Boal fez isso antes, o Adhemar faria depois. Bibi Ferreira, que era de juntar e dirigir. Hoje, você falar em dirigir qualquer cantor, imagina, não é? Todos foram dirigidos, a Célia foi dirigida também pela Miriam. E você fez um show. Eu fiz shows com ela e tal. Eu só queria levantar uma coisa, Jota, cara, porque parece que é um saudosismo que a gente está falando. Quando eu vou lá para trás, João do Rio, Roberto Gomes, Arthur, foi uma coisa que eu não vi, né? Não vivi isso. O que eu quero dizer é que a gente teve muitas possibilidades de muitos rumos, e que são sempre interrompidos. É isso que eu, por um processo histórico, evidentemente o Brasil tem uma democracia claudicante, né? Que ela vai se impondo aos poucos, mas eu sinto que há uma perda que a gente tem de várias coisas que aconteceram que poderiam ser matrizes. Quando eu pego essa dramaturgia dos anos 60, que eu nem vi na época, né? Eu fui ler depois, eu era garoto, eu não vi, então não tenho nostalgia nenhuma disso. E opinião, liberdade, é que a gente teve alguma coisa que funcionou e que não se desenvolveu. Quer dizer, você não teria, por exemplo, Tennessee Williams, se não tivesse tido O'Neill e Lillian Hellman, por exemplo, né? Essas coisas... E não teria Albi se não fosse O'Neill. Mas eu acho que... Então são coisas que se desenvolvem. Chega em outro tempo, outra coisa, mas existe um diálogo com aquilo. Mas essa ruptura, eu acho que tem uma ruptura aí contemporânea. Tem várias rupturas, né? Eu acho que tem a de 64, depois vem essa dos anos 80, e eu acho que tem essa hoje da nova colonização, onde, de algum jeito, a gente introjetou alguns princípios, o princípio da censura, por exemplo, a gente introjetou, e é puro chutômetro isso, mas essa classe média intelectualizada, que de certa forma a gente representa, né? Eu acho que ela abdicou das suas próprias pautas e ambições e reflexões, entendeu? E assumiu outras tantas que não são propriamente dela, portanto ela não tem a mesma capacidade de produzir coisas a partir daí. Não tem autenticidade. Não tem autenticidade. Nem conhecimento do que não tá tem falando. Conhecimento do que está falando, então isso rebaixa, de certa forma, essa própria produção.
em nome, e acho que isso é uma das questões que vem com o novo colonialismo. É preciso assumir outras coisas. Como se essas coisas nos anos 60, nos anos 70, já não tivessem presentes, né? Eu fiz parte de um grupo com o Plínio, voltando Plínio, nos anos 80, que durou 2, 3 anos, que tinha a primeira peça, que era Barrela, tinha 38 atores. Entendeu? A peça em si tem 10 personagens, 38 atores, tinha de tudo que você pudesse imaginar. Todos Tinha velho, novo, preto, branco, cor-de-rosa, amarelo, tinha de tudo, né? Porque tinha essa questão muito presente, eu acho que é da transculturalidade, sabe? De como é que você reúne essas coisas. Por isso estou falando do Noel, por isso estou falando desses movimentos, tipo Semana de 22.